Pastor Iraldo, é um prazer mesmo. O senhor está muito sempre ligado com o ministério do pastor Fanino, né? Nós vamos mencionar isso daqui a pouquinho, não é? Mas o senhor é pastor da Igreja Batista do Catete, aqui no Rio de Janeiro, por sinal, um pastor de coração. Sabe quando um pastor é pastor de coração, pastor de almas? Ele se envolve, ele ajuda, ele está sempre pronto para o seu rebanho, para o que der e para o que vier. Assim é o pastor Iraldo. Ele é capixaba e há 37 anos pastor da Igreja Batista do Catete, conforme vinha dizendo, mas ele tem uma família muito bonita. Conte um pouquinho sobre sua família pastoral, que eu valorizo muito essa questão. É verdade. Eu tenho uma família que não é a metade do ministério, é praticamente todo o meu ministério. A minha história é muito bonita. Eu conheci minha esposa quando estudava no seminário. Eu fazia o curso de teologia, ela fazia o curso de música sacra. E ali nos conhecemos, ali namoramos, ali ficamos noivos e nos casamos na capela do seminário. Aqui no Rio de Janeiro. No Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, de Tijuca. De forma que aquele seminário conhece muito da nossa história, aquele espaço geográfico também conhece muito. Nós devemos muito ao seminário. Esse foi o início. Nos casamos, Deus nos deu um casal de filhos. A menina, você é médica, a menina é advogado, mas também estão ligados na área da música, do ministério da igreja. Ela é regente do coral, ele é violinista profissional e canta e dirige toda a área de comunicação da igreja, na transmissão do culto na internet. Eles fazem parte do meu ministério, são os meus auxiliares mais diretos. Deus me deu essa bênção. Eu não sei o que seria do meu ministério se não fosse a família. É um prêmio que Deus lhe deu, né? Deu mesmo. Um prêmio. E nisso já foram 49 anos? De casamento? De casamento. 44 anos. Ah, 44 anos. Vamos fazer 45. Aliás, não, fizemos 45. 45 anos de casamento. Então está marchando para o ouro, né? O casamento foi no dia 14 de fevereiro de 1970, na capela do seminário. Foi ministrado pelo pastor José Lins de Albuquerque, que a irmã conheceu. Ah, conheci, sim. Mas, pastor, então, que maravilha. O senhor é pastor de coração. Como é ser pastor? Ser pastor, eu me reporto ao que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, o verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao ministério, excelente obra almeja. E aí Paulo começa a dizer sobre as qualidades que o pastor deve ter. A sua formação ética, a sua formação familiar, a sua moral. Então ele elenca uma série de qualidades para o ministério, chamado para o ministério. Paulo eu diria que é o pastor dos pastores no Novo Testamento. É verdade. Lendo as suas cartas pastorais, os seus escritos à igreja, a gente vê em detalhes o cuidado do apóstolo e os conselhos que ele dava àqueles que eram seus filhos na fé. E o senhor se mudou, assimilou isso tudo? Sim, a figura Paulo para mim é uma figura extraordinária do Novo Testamento, muito ligada à vida pastoral. O pastor é um homem chamado por Deus. Ele coloca o termo excelente obra, excelente negócio, no nível espiritual. Depois de passar por muitas dificuldades, lidar com problemas, com vidas, né? O pastor é alguém que vai, pela palavra de Deus, aconselhar, pregar o evangelho, aconselhando, ele estará recuperando vidas. Certo. Pessoas que estavam desesperadas são recuperadas, pregando o evangelho está salvando vidas. Então é alguém que no pleno exercício do ministério da palavra de Deus, ele estará contribuindo para uma sociedade melhor.
É verdade. Para transformar realmente a sociedade em que vivemos. E o senhor é um grande pastor, um grande pregador, mas também é um líder. O senhor não fica nas quatro paredes. O senhor, por exemplo, foi para nós lá em Niterói o pregador convidado especial para pregar a mensagem no dia da organização da Igreja Batista Memorial em Niterói, juntamente com o pastor Fanini, que na época foi o pastor titular, não foi? Foi. Mas, pastor, o senhor também tem uma pessoa muitíssimo especial na sua família. É a dona Edla. É minha sogra. Ela está agora, já fez 106 anos, está caminhando para os 107 anos, é uma pessoa muito importante no meu ministério. Eu não sei se eu a pastoreio ou se ela me pastoreia. Eu acho que deve ser É uma mutuamente. via de mão dupla. É. É uma pessoa maravilhosa. Tem uma influência muito grande na igreja pela sua trajetória. Foi esposa do ex-pastor, meu sou o pastor Eliezer, 31 anos. Ela exerce também um ministério muito bom de aconselhamento, de oração. Tem uma identificação muito grande com a igreja. E é uma sogra que derruba todo aquele mito que se faz aí contra as sogras. Eu diria, escrevi um artigo no Jornal Batista e eu finalizei dizendo, sogra é uma bênção. É verdade, é verdade. E ela lhe deu a sua esposa, né? Exatamente, me deu tudo. Né? É Deu verdade. minha esposa, de forma que nós temos uma família, um relacionamento muito bom. E a família, ela é de fundamental importância para a vida ministerial. Sim. Começa com a família. É e Paulo verdade. fala isso, né? Quando ele fala a Timóteo, ele fala sobre a família, a importância da família no ministério. É verdade. Pastor Iraldo, eu sei que a gente teria muitas perguntas ainda a fazer, não é? Mas no mês de junho é o dia, aliás, é o mês em que os batistas aqui no Brasil comemoram o Dia do Pastor. Como há dias para tudo quase nessa vida, né? Dia da árvore, dia etc. Há o Dia do Pastor. E essa mensagem está indo exatamente na véspera desse dia. Qual seria o seu conselho, sua palavra final nesse programa? Aliás, a nossa entrevista, não é o programa. Daqui a pouco, na outra parte, eu devo falar alguma coisa sobre também vinculado ao ministério, mas o conselho é que devemos ter fidelidade naquilo que estamos fazendo, que é a obra de Deus. Uma vida de oração, muita humildade, buscar um relacionamento muito bom com os membros da igreja. Eu vejo nos dias modernos que há um problema muito sério na vida ministerial, é a falta do relacionamento interpessoal. E pela falta de um bom relacionamento, muitos problemas surgem. Então o pastor tem que ser essa pessoa que precisa conhecer as vidas com as quais ele está lidando, está tratando. E vai tentar recuperar, né? se identificar com elas, exatamente. tem que se identificar. Respeito muito grande para com a igreja. E aí a igreja terá um respeito para com ele. Exatamente. Essa via de mão dupla. Nós devemos respeitar as nossas ovelhas e em respeitando-as, nós também seremos respeitados e amados por elas. O líder se valoriza pelo seu trabalho, pelo seu amor. Muito obrigada, pastor Iraldo. Teremos outras oportunidades ainda e conhecer mais de perto a sua vida e seu ministério, que Deus abençoe. Um grande beijo para a dona Edla. Aos 106 anos, ela acompanha firme esse ministério de oração ali junto com o pastor Iraldo. Mas o reencontro continua. Não desligue, não. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso momento Mães Unidas em Oração e aqui nosso livro em árabe. É tão bonito sabermos que mães em todos aqueles países onde falam o idioma árabe também estão na rede mundial de oração. Quando a gente entra no site mundial, que é www.momesinpray.org, lá a gente pode ver toda a história no mundo. E lá também a gente vê a página do Brasil, você conhece e sabe dali como migrar e vir para nosso site aqui do Brasil. E lá nós temos
fotos do mundo todo. Você pode entrar também no Instagram internacional, você vai ver tudo aquilo que nós estamos falando aqui. E no nosso site nacional, que é mãesunidasemaoração.org. Lá você tem todas as nossas páginas de Facebook, YouTube, Instagram, e também como fazer sua inscrição online e também fazer a parte do Ministério de Mães Unidas em Oração no Brasil. E eu quero agradecer hoje a Elisana Lemes de Oliveira Passos. Ela é ali de Santo Antônio do Sudeste, no Paraná. E a Escola Estadual Interventor Manuel Ribas e a Escola Municipal Pedro dos Santos também estão na rede mundial de oração. Eu fico pensando, Deus é tão maravilhoso que nós não podemos imaginar quantos municípios temos no nosso Brasil a nível de nomes. E todo dia nós temos e-mails de mães de todos estes municípios fazendo parte, entrando no ministério e criando seus grupos de oração. E adotando as escolas, porque quando o filho entra para a escola, ali a interface entre o filho e a mãe e a escola. O filho se torna essa interface, porque ele dá respaldo para a mãe fazer esta ponte com relação à escola, aos diretores, porque a gente acaba conhecendo aqueles que cuidam dos nossos filhos. E nas universidades também, porque o Ministério é desde de Educação Infantil até a universidade. E a gente vê uma cidade como Santo Antônio do Sudeste, ali temos o Ministério, Deus tem feito uma obra tremenda. Eu não sei onde você está neste momento, em que município do Brasil você está, mas se o nosso Deus está tocando no seu coração e você gostaria de participar e você não tem como entrar num site, entre em contato conosco pelo nosso telefone, que é o nosso código do Rio, que é 21 3242 1778, 3242 1778, e nós vamos dar todas as informações, nós enviaremos para vocês pelo correio. Enfim, não há justificativa para você não participar do ministério, depende apenas de você. E nós contaremos com a sua correspondência, com o seu telefonema, porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Desembargador, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa Reencontro, que já está quase 50 anos no ar, e nosso bloco Justiça e Educação, que está aí nos seus 3, 4 anos, não é? Atingindo todo esse Brasil com entrevistas de qualidade como esta que estamos fazendo com o senhor agora. Mas então, na sua atividade profissional, como professor, também sua atividade acadêmica, o senhor foi diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Antes, gostaríamos de ouvir os seus cumprimentos aos nossos telespectadores e já pode falar um pouco a respeito desse tema. É a quarta vez que veio, é a quarta vez que eu agradeço o privilégio, e um tema muito caro para mim é exatamente aquele que diz respeito à formação do magistrado, formação do magistrado. O Dutra, quando você entrou na magistratura, talvez já fosse diferente, mas é a minha experiência. Entrei na magistratura, como já disse, em 72, lá no antigo Estado do Rio. Tomei posse um dia, no dia seguinte me mandaram lá para a comarca. Você chega na comarca... Aconteceu comigo assim também. Então. Você chega na comarca... 88. Você nunca despachou, porque uma coisa era você ser advogado, tá no bacana. Outra coisa é você do lado de lá. Nunca despachou, nunca fez uma audiência, nunca... E vai ter que aprender. E aí você veja outro problema. No nosso tempo, meu principalmente, se entrava na magistratura com um pouco mais de idade. Eu fui um dos mais novos da minha turma, mas já tinha 30 anos. Entendeu? Hoje tem juiz que entra com 24 anos, 25 anos. Aí, um garoto desse, boa formação cultural, não tem dúvida. Direito ele sabe, porque senão não passaria no concurso. Mas uma coisa é saber o direito, em tese. Outra coisa é aplicar o direito. Então eu encontrei muita dificuldade. Muita dificuldade. A minha sorte é que um colega meu que passou no mesmo concurso, Maurício, ele era, antes de ser juiz, ele era escrivão. Então, tudo que eu disse não sabia, corria para ele. Maurício, como é que é isso aqui? Quando
aí já estamos falando, já na Guanabara, surgiu a ideia, muito antes de CNJ, muito antes da emenda constitucional, aqui, né, surgiu no Rio de Janeiro, a ideia de uma escola de magistratura, exatamente para preparar o juiz nessa primeira fase. E eu tive a honra de participar desde o início, né, com o nosso querido desembargador Fonseca Passo, né, pai do Carlos Alberto, depois com o nosso querido, eu esqueço sempre o nome dele, porque foi meu padrinho. Carpena, Cláudio Viana. Cláudio Viana de Lima, né, um grande idealista da escola. Então, participei durante todo esse período, não só dando aula, mas também. E fomos, então, elaborando, isso eu falo com muita honra, não é só eu, porque foi da escola, mas fomos elaborando uma ideia de formação inicial do magistrado. E aí começou a ideia do estágio de vitaliciamento. Depois foi para a Constituição, vitaliciamento de 2 anos. Aí começou um curso, a ideia nossa, e eu implantei isso com mais rigor, porque foi muita resistência, que a ideia era, o juiz entrou, joga com aquela necessidade enorme, precisa do juiz lá, então você tinha que estar negociando com o presidente do tribunal, né? Bom, aí consegui negociar no meu tempo de diretor da escola, 2000, negociar com o presidente do tribunal o seguinte, me deixa os juízes que tomaram posse 4 meses na Emerge. 4 meses na Emerge. Aí formamos esse curso de vitaliciamento. Em que consiste esse curso de 4 meses na Emerge? De manhã, aula na Emerge, mas não aula de teoria, aula prática. Palestras com pessoas, né, experientes em cada área. E de tarde, eles vão como juiz auxiliar. E nós estabelecemos, não sei como é agora, na época, 1 mês numa vara criminal, 1 mês numa vara civil, um mês num juizado especial e 1 vez numa vara, Sim. Uma vara, 1 mês em cada vara. E selecionamos o quê? Os melhores juízes para ser o juiz, vamos dizer assim, o juiz tutores. E além disso, colocamos também os desembargadores aposentados, não sei se é isso ainda, para que durante os 2 anos de vitaliciamento acompanhasse a atividade deles, eles são relatórios, etc. Então, esse foi um passo inicial, que depois acabou vindo para a Constituição. Desculpe aí, copiaram da gente. Que muito bom, que ótimo. E o CNJ assumiu aquilo e coisa e tal, mas o início foi aqui, na Escola da Magistratura. E além disso, você sabe, você é magistrado, se você não tiver um certo estímulo, a tendência você entra na magistratura, aquilo te absorve de tal maneira, por isso que eu acho que o magistério ajuda, você não tem mais tempo para nada, não tem mais tempo para nada. Então, nós estabelecemos também aqui, para ser promovido, o juiz tem aquela, para ser promovido tinha que preencher tantas horas-aulas de curso de atualização. Ainda tem, né? Acho que deve ter. Sim. Se você for para a escola, magistratura, insista nisso, não deixa cair, não. Então, o juiz, para ser promovido, tem que preencher tantas horas de atividade. Para que dê uma... Ele só se livra disso quando chega o desembargador. Aí ele é rei, aí não der mais para mexer com ele, né? Então, essa é a ideia que tivemos e implantamos na Escola de Magistratura. Além disso, a Escola de Magistratura do Rio presta um serviço muito relevante no curso de preparação, que passa a ser um pós-graduação. Se forma em qualquer universidade, quer fazer concurso para direito, ele não pode fazer concurso para juiz antes de 2 anos, 2 ou 3? 2 anos. 2 anos, foi um tempo que era 3. Antes disso, então, vai fazer um curso de preparação. Aí sim, é um curso rigoroso, e nós implantamos lá a chamada metodologia do caso concreto. Cada palestra, cada aula tem que fazer solução de caso concreto. E essa é a formação necessária, indispensável para um juiz. E eu participei muito disso, me sinto muito orgulhoso dessa. Por isso que, de todos os títulos que a gente recebe na vida, para mim o mais gratificante foi aquele que a nossa querida Leila Mariana, quando diretora da escola, deu para os professores mais antigos o título de professor emérito da EMERJ.
E eu tenho e esse colocar título. foto lá, né? E eu Muito tenho bem. essa honra de ter lá sempre lembrado. minha foto como professor emérito da Imerge. O senhor disse que foi diretor da Imerge por 4 anos? 4 anos. Porque agora também são 2 anos o mandato, Não, né? mas no meu tempo podia ser reeleito. Não sei. Estou falando do meu tempo. O senhor foi reeleito? Foi reeleito. Então Estou falando do meu tempo porque eu saí já em 2009, né? Já mas tem pouco tempo. Então não tem acompanhado. E quando a gente sai de um lugar tem que cortar o cordão umbilical para não atrapalhar. Para a vida continuar. Continuar. Isso Tá mesmo. certo. Falamos mais uma vez com o desembargador Sérgio Cavalieri, uma conversa muito gostosa, trazendo suas experiências, desta vez na sua atividade acadêmica como professor e como diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, desembargador Sérgio. Nosso tempo é findo e renovamos a nossa alegria de tê-lo entrevistado nestes 4 blocos que os nossos ouvintes, nossos telespectadores terão a alegria de assistir e gostaríamos de ouvir o seu final. Mais uma vez o meu agradecimento. A honra toda é minha. Estar aqui, de, se possível, dar a minha participação com base na experiência e gostaria de deixar um estímulo, principalmente aqueles, não precisa ser só aqueles que estão se dedicando ao estudo de direito, qualquer área do estudo, a vida, da experiência da vida humana, tem que ser levada a sério. Leva a sério porque cada vez mais o mundo, a disputa na sociedade está exigindo especialidade, dedicação e uma formação sólida. E é isso que eu desejo a todos vocês. E que esse programa continue fazendo o seu papel tão relevante durante mais 50 anos. Amém. Muito obrigado. Você que nos está assistindo, fique conosco. O programa Reencontro está feliz com a sua audiência. Muito obrigado. Deus o abençoe. Eu tenho o privilégio, nesta manhã, de poder pensar com os irmãos em um texto bíblico que certamente muito nos abençoará e abençoará a sua vida no ministério. Eu faço uso do último versículo 18, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Ele diz: a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Prezado colega e telespectadores deste programa, o apóstolo Paulo podemos considerá-lo como sendo o pastor dos pastores. Ele faz referências aqui, especialmente aos irmãos que faziam parte da igreja de Colossos, sobre o substantivo algemas. Ele diz: lembrai-vos das minhas algemas. Podemos pensar em que ele estava fazendo alusão às algemas, por quê? Um substantivo que não honra muito. Quem é algemado, geralmente nós vemos hoje, quem é preso e algemado, até esconde e encobre as mãos. Em princípio, as algemas não trazem boas recordações, nem boas mensagens. Mas Paulo faz uso desse termo porque também ele quer nos passar algumas mensagens com relação a isso. Quando ele escreve a Timóteo, ele faz referências a 2 outros substantivos importantíssimos. Quando ele diz a Timóteo para ele trazer a capa que ele usava, e era inseparável dele, e quando também dizia, se possível, traga os meus livros, em especial os pergaminhos. Tenho também 2 meditações sobre esses 2 temas. Mas, nesta manhã, queremos lembrar o que significava para o apóstolo Paulo as suas algemas. Primeiro, as algemas de Paulo lembravam-lhe a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Lembravam também, recordavam ao apóstolo o espírito de renúncia e sacrifício que deve estar na vida do pastor. Em terceiro lugar,
falavam também a Paulo do seu amor aos homens perdidos. E, em quarto lugar, atestaram e atestavam o seu amor a Cristo. Essas 4 referências são muito importantes porque elas devem constar da vida do pastor, do servo de Deus. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo de próprio punho, como ele mesmo faz referência no texto lido. E ela é considerada uma espécie circular de Deus dirigida aos nossos corações. Inicialmente foi uma carta escrita à igreja de Colossos, mas porque aquela igreja vivia muitos e muitos problemas, e um dos problemas era a doutrina herética dos nicolaítas, que ele teve que contestar, porque essa doutrina negava a divindade de Cristo. E Paulo, então, escreveu e doutrinou àquela igreja a fim de que isso não se proliferasse. Mas ela tem conotação para todos os tempos e em todas as épocas. Essa carta também é a circular de Deus para os nossos corações. Inicialmente, Paulo faz referência à sua fidelidade ao Senhor, às algemas que levaram-no ao castigo, à prisão. Nada mais importante do que pensarmos que elas lembravam a fidelidade do apóstolo ao Senhor. Se Paulo quisesse, poderia se livrar daquelas algemas, mas sendo fiel àquele que o salvara e o chamara para o ministério, ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, ele preferia carregar aquela algema, libertar-se em troca de sua negação a Cristo. Jamais Paulo faria isto. As algemas de Paulo recordavam-lhe também o espírito de renúncia e sacrifício, e que cada pastor, nos dias odiernos, deve ter no seu ministério. Temos que renunciar muitas e muitas coisas. Certamente que os que conheciam a vida de Paulo no passado, quando ele era judeu, mas não conhecia o amor de Cristo, estavam exclamando atônitos: por que um homem de uma cultura tão vasta, tão inteligente, de uma posição social tão importante, e lembro aqui que Paulo foi criado aos pés de um dos maiores conhecedores, uma das pessoas mais cultas de sua época, que foi Gamaliel, foi preparado e conseguiu uma projeção extraordinária, porque Paulo estava renunciando isso e sofrendo a sua prisão. As algemas de Paulo falavam também eloquentemente do seu amor aos homens perdidos. Ele tinha isso na sua alma, compaixão pelas almas que se perdem. E isso o pastor deve ter. Na vida de Paulo estão 4 exemplos. Ele viu-se a si mesmo como um pecador. Ele viu a Cristo e o seu evangelho. Ele viu o ministério, o senhorio e o ministério de Cristo. E ele teve a visão deste mundo arruinado. E, finalmente, as algemas de Paulo atestaram o seu amor a Cristo. Prezados colegas, prezados telespectadores desse programa, viver para Cristo, correspondendo ao seu grande amor, com a vida completamente entregue ao seu serviço. Se os cristãos de hoje amassem tanto a Jesus como Paulo, o mundo estaria muito bem evangelizado. Nesse Dia dos Pastores, trago essa reflexão para a sua vida sobre o nosso grande pastor, que foi o apóstolo Paulo. Amém.